crianças! Hoje é a tia Mili que vai dar aulinha. E semana passada vocês viram com a tia Nanda sobre Jeremias. Vocês estão lembrados? Hoje a gente vai aprender sobre Esdras, quem ele era e também que ele ensinou ao povo a palavra de Deus. A nossa aulinha de hoje está no livro de Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Mas antes a gente vai orar. Fechem os olhinhos que a tia vai orar aqui. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, mais um dia do Senhor. Obrigado pelo teu cuidado e obrigado por mais uma aulinha, Deus. Fala conosco através da tua palavra. Te peço que o Senhor abençoe cada criança que está aqui assistindo, Deus. Nos abençoa durante o restante desse dia. Que façamos tudo para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Então, como a tia disse, hoje a nossa aulinha vai ser sobre Esdras. A tia vai passar o vídeo e depois a gente volta para conversar mais e para ver o que a gente aprendeu com Esdras, com a história de Esdras. Então, crianças, esse é Esdras. No livro de Esdras, na Bíblia, no capítulo 7, vamos ver que Esdras era um escriba. E no Antigo Testamento, os escribas muitas vezes eram oficiais do governo que escreviam documentos importantes e também administravam tesouros do templo. Esdras tinha autoridade no governo, mas sabe qual era a maior qualificação dele? Era ser mestre na lei de Deus. O objetivo principal de Esdras, que era servo do Senhor, quando ele retornou de Jerusalém, ele tinha o objetivo de ensinar a outras pessoas a palavra de Deus. Esdras amava a Deus e ele gostava muito de estudar a palavra. Ele lia e relia e fazia o que era bom e correto. Teve um dia que ele saiu da sua cidade e fez uma longa viagem para uma cidade chamada Jerusalém. E lá, ele decidiu que ia ensinar ao povo a palavra de Deus. E ele mandou fazer um palquinho de madeira para que ele ficasse mais alto e resolveu ler a palavra de Deus. E havia muitas pessoas e todos estavam reunidos para ouvir. Vocês sabiam que o povo de Deus ficou muito tempo sem ouvir os ensinamentos e muitas pessoas que estavam ouvindo Esdras nunca tinham ouvido alguém ler a palavra de Deus. E Esdras leu por várias horas e as pessoas não reclamaram do tempo. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e o povo respondeu: Amém. E eles louvaram a Deus de todo o coração. Eles estavam bem felizes. Mas depois, conforme eles iam entendendo a mensagem do Senhor, eles começaram a ficar tristes. Mas tristes por quê? Porque eles perceberam que estavam fazendo muitas coisas erradas e que não agradava a Deus. Eles estavam arrependidos. E o pecado faz isso com a gente, não é? Nos traz muita tristeza, mas assim como eles, a gente deve pedir perdão a Deus. E aí a gente pode ficar feliz, porque Deus nos perdoa, mesmo a gente não merecendo. E aí podemos nos alegrar de novo. Assim como aquele povo que estava ouvindo Esdras. Esdras falou para que eles não ficassem tristes, porque naquele dia eles aprenderam e entenderam mais sobre Deus. E olha o que Esdras falou para as pessoas no final. Comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aí, crianças, o que vocês acharam? A gente viu sobre Esdras e que ele ensinava a palavra de Deus ao povo. E quando a gente conhece a palavra de Deus, que a gente entende, a gente deve se alegrar nele, não é? Mas vocês viram que em um momento as pessoas ficaram bem tristes, porque elas começaram a entender o quanto elas estavam errando, o quanto elas estavam pecando contra Deus. Porque quando a gente peca, a gente está pecando contra o Deus Santo e que detesta o pecado. Mas, assim como elas, a gente deve pedir perdão a Deus e se alegrar porque Ele nos perdoa, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente fazendo tanta coisa errada, mas Deus é misericordioso e nos perdoa. E com isso deve ter mudanças nas nossas vidas. A gente não deve permanecer o mesmo, fazendo as coisas erradas, mas fazendo sempre as coisas
buscando agradar o Senhor. E também, assim como Esdras, a gente deve falar da palavra dele para outras pessoas. Muita gente não conhece, nunca falou. Então, a gente deve orar para que a gente seja instrumento nas mãos de Deus para falar da palavra dele, para levar a palavra dele a outras pessoas. Falar do amor, falar das suas obras. E Esdras falou da palavra de Deus e ela é a mesma para a gente, porque como a gente vê no livro de Isaías, a palavra de Deus ela permanece eternamente. E esse vai ser o nosso versículo para memorização. O versículo para vocês memorizarem está em Isaías 40, versículo 8, que é: a palavra de Deus permanece eternamente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aulinha.